Olá, sejam bem-vindos a Caville. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a nossa liberdade de escolha diante das adversidades, considerando que o momento presente é o momento mais favorável para sublimarmos o nosso livre-arbítrio. E essa reflexão é um convite à proatividade e à conscientização de que o nosso futuro é construído no nosso presente, hora após hora. E quem vai nos auxiliar nessa reflexão é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Diante do Destino. Essa mensagem vai servir de base para a nossa reflexão e ao final eu vou ler a mensagem na íntegra, que pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? Emmanuel inicia sua mensagem nos lembrando que todos nós, quando encarnados na Terra, estamos com certeza enlaçados a certas obrigações entre o passado e o porvir. Essa condição inelutável que o Emmanuel apresenta, ou seja, uma condição que não pode ser evitada ou alterada, diz respeito a obrigações que vêm do passado e que influenciam no nosso futuro. E é importante que estejamos conscientes de que aquilo que fizemos há um segundo atrás também já faz parte do passado e pode sim gerar obrigações. Assim, as obrigações do passado estão relacionadas tanto àquelas ações que realizamos em vidas anteriores, como também às obrigações do passado da nossa atual reencarnação. E essas obrigações nos convidam a refletir sobre os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, para que a gente possa corrigir os erros cometidos, porque sim, temos responsabilidade de reparar os danos que causamos, seja a outras pessoas, seja a nós mesmos, da mesma maneira que, conscientes de um erro cometido, precisamos evitar cometê-lo novamente. Além de que, devemos estar atentos para não contrairmos novos débitos nesta reencarnação e assim evoluirmos moralmente. Então, veja, as nossas obrigações do passado não são apenas uma carga, como alguns de nós às vezes pensamos, mas sempre uma oportunidade de crescimento psicológico, emocional e espiritual. Por isso mesmo, o Emmanuel nos ensina que o presente, esse exato momento que estamos vivenciando agora, representa uma estação proveitosa, ou seja, o momento mais favorável para realizarmos qualquer dever. E esses deveres, essas obrigações, são sempre aquelas que são apropriadas às nossas necessidades, como espíritos imortais que somos e em constante desenvolvimento. O nosso orientador espiritual fala também em marcha evolutiva, se referindo ao nosso progresso, ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento contínuo como indivíduos e como humanidade. Mas existe uma estrutura condicional nessa mensagem do Emmanuel que, se não fizermos uma leitura atenta, pode gerar certa ambiguidade. Ele usa uma forma de linguagem que às vezes pode confundir ao usar a negativa para incluir em vez de excluir. E a chave para entendermos essa passagem está exatamente na estrutura condicional que o Emmanuel buscou enfatizar. Ele diz que o presente representa uma estação proveitosa para cumprirmos deveres que são condizentes com as nossas necessidades, que nos caracterizam na marcha evolutiva. E ele enfatiza quando não se refiram à nossa regeneração pura e simples, o que numa leitura apressada
pode levar à interpretação equivocada de que o presente não é proveitoso para a regeneração, mas é claro que em absoluto que o nosso benfeitor não afirma isso. O que ele afirma é muito pelo contrário. O Emmanuel está afirmando que o presente é proveitoso para realizarmos tudo que nos move para frente na evolução, sejam deveres mais comuns e diretamente relacionados ao passado ou a necessidades imediatas, e inclusive para a regeneração pura e simples, que é algo de um nível mais profundo e essencial. Então, o que o Emmanuel fez foi estabelecer um limite inferior e um limite superior para entendermos a enorme gama de oportunidades que a estação proveitosa do presente nos oferece. Ou seja, ele expandiu a compreensão de que o presente é uma oportunidade para todas as formas de crescimento, das mais cotidianas às mais essenciais. Ou, em outras palavras, o que o Emmanuel está reforçando é que o presente é tão versátil e oportuno que serve para os deveres mais básicos da evolução, como as obrigações entre passado e porvir, e muito mais ainda para algo tão essencial como a regeneração pura e simples, que pressupõe um trabalho ainda mais profundo e fundamental. Depois desses esclarecimentos necessários, o Emmanuel nos diz que existem não só os prisioneiros do cárcere que cumprem no mundo determinadas sentenças exaradas pela justiça terrestre, mas também os prisioneiros das profissões e dos institutos domésticos, das teias da consanguinidade e das representações de caráter público, tanto quanto aqueles que se demoram nas grades do obstáculo e do infortúnio, da enfermidade e da frustração. O Emmanuel faz, então, uma ressalva. Ele diz: todos, porém, nessas circunstâncias, desfrutamos o direito de decidir. Veja, o nosso orientador espiritual expande bastante a ideia de prisão para muito além do seu sentido literal. Ele fala de uma prisão além das grades, que sugere a ideia de que o prisioneiro vai muito além de pessoas detidas em cadeias físicas. Então, o Emmanuel está nos convidando a enxergar com os olhos de ver e a escutar com os ouvidos de ouvir as diversas formas de aprisionamento que podemos experimentar na vida. Ele cita os prisioneiros das profissões, que pode ser qualquer pessoa que se sinta presa ou limitada no trabalho, seja por não gostar do que faz, seja pela rotina exaustiva ou mesmo pela falta de opções, por exemplo. Ele cita também aqueles que estão presos dentro do lar. E aí a gente pode pensar em relacionamentos abusivos, em relacionamentos com responsabilidades excessivas, ou ainda em relacionamentos com falta de liberdade pessoal dentro da própria estrutura familiar. Podemos pensar também naqueles que estão sofrendo com as amarras ou com as expectativas que vêm da família, onde laços de sangue podem às vezes gerar obrigações ou conflitos que limitam a liberdade individual. Emmanuel se refere ainda àquelas prisões impostas pelas imagens que projetamos ou pelas expectativas sociais e de reputação, onde a pessoa se sinta compelida a agir de determinada maneira para manter as aparências. O Emmanuel também traz como exemplo de prisões as condições de vida, como obstáculos e situações desafiadoras que dificultam o nosso avanço. E ele estende o conceito de prisão à enfermidade, como doenças que limitam nossa liberdade física ou mental, e a frustração, como a sensação de não conseguir realizar algo,
e que pode gerar um sentimento de aprisionamento mental ou emocional. Mas veja que interessante. Depois que o Emmanuel expande o conceito de prisão, ele enfatiza o nosso poder de escolha frente a esses tipos de prisões, ao afirmar que todos, nessas circunstâncias, desfrutamos o direito de decidir. Isso significa que, independentemente da situação que nos aprisiona, seja ela física, profissional, familiar, social ou de saúde, sempre temos o poder de fazer escolhas. Porque, mesmo dentro de limitações, a liberdade de decidir sobre a nossa atitude, sobre a nossa reação e, inclusive, sobre o próximo passo que daremos, permanece sempre inalterada. É um lembrete que o Emmanuel nos traz acerca de nossa liberdade de escolher a resposta que daremos diante daquilo que a vida nos apresenta. Então, nessa mensagem, o Emmanuel nos convida a essa reflexão profunda sobre as diversas formas de aprisionamento na vida e nos aponta algo mais importante ainda, a nossa capacidade de escolha e de decisão, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Este lembrete que o Emmanuel nos traz se alinha perfeitamente com a teoria de Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e análise existencial. A partir de sua própria experiência nos campos nazistas de concentração, Frankl cunhou o conceito da última das liberdades humanas, que é a liberdade de escolhermos a nossa atitude, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Ele observou que, embora tudo pudesse ser retirado de uma pessoa, como, por exemplo, a família, os bens, a dignidade, a saúde, a liberdade de decidir como responder a esses horrores permanecia intocável. E quando Emmanuel afirma que todos nós, em circunstâncias de aprisionamento, desfrutamos o direito de decidir, ele ressoa diretamente com essa teoria de Viktor Frankl. Vamos pensar juntos. O Emmanuel lista uma vasta gama de situações que nos aprisionam, desde as mais claras, no caso o cárcere, até as mais sutis e cotidianas, como profissão, família, doença, frustração. Isso se assemelha à forma como Frankl argumenta que a busca por sentido e a liberdade de escolha são universais e aplicáveis não só a situações limites, como em Auschwitz, mas a todas as experiências humanas. Então, o Emmanuel enfatiza justamente o que o Frankl postula, ou seja, o poder irrevogável de decidirmos. É a liberdade de escolhermos nossa resposta, nosso posicionamento íntimo, nosso significado e nosso propósito, apesar de qualquer circunstância. Mas o Frankl também postula que essa liberdade de escolha vem acompanhada de uma imensa responsabilidade, e é exatamente isso que o Emmanuel também evidencia na sua mensagem. Porque se somos livres para escolher nossa atitude, também somos responsáveis por ela. Então, se desfrutamos o direito de decidir, como o Emmanuel nos lembra implicitamente, o Emmanuel nos convoca a exercer esse direito de forma consciente e responsável, mesmo dentro das nossas prisões cotidianas. Ele nos ensina que, independentemente da gravidade da condição, seja um delinquente sofrendo pelo remorso ou um paralítico preso ao leito, todos possuímos o direito de utilizarmos qualidades internas como obediência, humildade, paciência e aceitação para melhorarmos a nossa própria situação.
O Emmanuel está sugerindo é que essas atitudes não apenas aliviam o nosso fardo pessoal, como também podem gerar uma resposta positiva nos outros, manifestada como a bênção da simpatia. Ou seja, a forma como encaramos e nos movimentamos diante de nossas provações e expiações pode influenciar a percepção e o apoio que recebemos do ambiente ao nosso redor. Portanto, o Emmanuel nos convida a uma ação interior que reflete para a melhoria externa e relacional. E o nosso orientador nos lembra que a vida nos oferece oportunidade contínua, tanto para o reajuste como para o início de novas realizações, ao enfatizar a ideia de que todo tempo e todo dia são momentos valiosos para corrigir equívocos e para empreendermos coisas novas e significativas. Essa mensagem do Emmanuel nos inspira otimismo e responsabilidade, mostrando que a nossa capacidade de começar e de nos transformar está sempre ao nosso alcance, bastando para tanto a nossa iniciativa. Porque mesmo experimentando impedimentos ou sofrimentos, a nossa capacidade de responder à vida é uma das nossas grandes potências. É que essa liberdade interna nos permite transformar a dificuldade em oportunidade de crescimento e, consequentemente, em uma nova chance de construirmos algo que verdadeiramente valha a pena. Por isso, nosso orientador espiritual afirma, sem margem para dúvidas, que cada hora na vida é recurso potencial para a criação de novos destinos. Ou seja, ele nos diz que o tempo não é apenas uma sequência linear, mas sim uma oportunidade de começar agora e fazer um novo fim. Então, Emmanuel finaliza sua mensagem dizendo que o dever cumprido é fundamental para o resgate de débitos, mas ele vai além e traz o conceito de serviço espontâneo, ou seja, aquilo que fazemos por vontade própria, sem ser uma obrigação direta nossa. Ao realizar um serviço voluntário, por exemplo, que está além do quadro das nossas justas obrigações, conseguimos sublimar o próprio livre-arbítrio. Isso significa elevar, aprimorar a nossa capacidade de escolha, utilizando-a de forma mais nobre e altruísta. E esse é o caminho que nos permite atender ao melhor e traçar uma áurea senda do amor, ou seja, um caminho brilhante e luminoso, pautado no amor. Então, Emmanuel fecha a sua mensagem com essa ideia de que a nossa jornada de serviço e amor, iluminada pelo sacrifício, entendido sacrifício como doação de si mesmo e renúncia ao egoísmo, nos transportará das trevas do passado para o sol do futuro. As trevas do passado são nossos erros, ignorância ou más tendências que devemos superar, enquanto o sol do futuro representa um estado de alma com maior luz, paz e felicidade. É uma visão de redenção e progresso espiritual através de ações conscientes e amorosas. Então vamos à leitura da mensagem do benfeitor? Todos nós, quando encarnados na Terra, estamos inelutavelmente enlaçados a certas obrigações entre o passado e o porvir. Por isso mesmo, o presente figurar-se-nos-á por estação proveitosa à execução daquele ou desse dever, condizentes com as necessidades que nos caracterizam a marcha evolutiva, quando não se refiram à nossa regeneração pura e simples. Temos assim não somente os prisioneiros do cárcere que cumprem no mundo determinadas sentenças exaradas pela justiça terrestre,
mas também os prisioneiros das profissões e dos institutos domésticos, das teias da consanguinidade e das representações de caráter público, tanto quanto aqueles que se demoram nas grades do obstáculo e do infortúnio, da enfermidade e da frustração. Todos, porém, nessas circunstâncias, desfrutamos o direito de decidir. Ainda mesmo sob os impedimentos e flagelações do remorso, o delinquente que expia a culpa pode usar a obediência e a humildade para desagravar a própria situação, qual ocorre ao paralítico, parafusada ao catre que o desfigura, que pode manejar a paciência e a conformação, adquirindo nos outros a bênção da simpatia. Não nos cabe olvidar que, se no campo do mundo todo o tempo serve como ensejo de reajuste, todo dia pode ser um marco de início a preciosas realizações no reino da iniciativa. Cada hora na vida é recurso potencial para a criação de novos destinos. Entendendo que apenas o dever cumprido resgata-nos os débitos, não nos esqueçamos de que, pelo serviço espontâneo, além do quadro das nossas justas obrigações, todos conseguimos sublimar o próprio livre-arbítrio, atendendo ao melhor nos passos do caminho e traçando felizes a áurea senda do amor à luz do sacrifício, que nos transportará das trevas do passado para o sol do futuro. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo programa.